Bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Começamos a análise do fim de semana pelo Académico de Viseu, que assegurou a manutenção depois de vencer o Covilhã por 3-2. Passamos de seguida à Primeira Liga. O Tondela perdeu o último jogo da jornada frente ao Paços de Ferreira em casa. Passamos de seguida à Divisão de Honra. O líder Ferreira de Aves perdeu na recepção ao Lanterna Vermelha, o Oliveira de Frades, por 4-2. Olá Joana, olá Rui, bem-vindos a mais um Centro Desportivo. Obrigada por estarem aqui connosco. Antes de começarmos então pela análise ao último jogo do Académico de Viseu, aquele jogo que garantiu a manutenção, vamos só ouvir aqui a conferência de imprensa do treinador Zé Gomes e as declarações sobre a manutenção. Acho que dependíamos sempre de nós. Tivemos outras situações para fechar com o Vilafranquense, com o Oliveirense, não conseguimos. Sabíamos que não ia ser fácil desde o momento que entramos aqui. As palavras que eu mais tenho aqui para dar é este grupo de jogadores fantástico, que eles acreditaram na ideia que esta equipa técnica trouxe, e esta equipa técnica não sou eu sozinho, tenho que dar mérito aos meus colaboradores, que eles trabalharam muito para isto também. E hoje sabíamos que ia ser um jogo complicado, uma equipa que já estava tranquila. Joana, se me permite, passo primeiro aqui a palavra ao Rui. Rui, o Académico de Viseu tinha aqui um jogo do tudo ou nada, deixou para a última jornada aqui esta decisão na manutenção na segunda Liga, um jogo bastante disputado com o Covilhã, que não tinha nada a perder, mas acabaram por vencer por 3-2, foram empatados para o intervalo e depois o João Vasco, logo a seguir ao apito dos 45 minutos, conseguiu marcar o golo que depois se manteve até ao final no resultado de 3-2. Uma época conturbada para o Académico, sabemos que teve 3 treinadores diferentes, mas conseguiu o feito e o objetivo que tinha, que era a manutenção na segunda Liga. Pergunto ao Rui como é que viu esta jornada e um balanço também aqui à época do Académico. Acaba por ser uma época dentro daquilo que tem sido as últimas épocas do Académico, um pouco sofrível. Deixou aqui praticamente para a última jornada, embora que a situação de não ficar na segunda Liga era difícil, porque havia aqui confrontos diretos, nomeadamente do Vilafranquense com o Varzim, e da própria também, da Oliveirense com o Varzim, e sabendo que o Vilafranquense ia jogar com o segundo classificado, com o Vizela. Portanto, era extremamente difícil para o Académico não se manter, só num cenário mesmo muito complicado. Mas o que é certo é que o Académico, e bem, fez o seu trabalho em casa e venceu o Sporting da Covilhã por 3-2 e conseguiu na última jornada assim assegurar a manutenção. Portanto, desde que o treinador assumiu, notou-se naqueles jogos que foi possível eu também observar uma equipa diferente, portanto com cariz e com uma dinâmica completamente diferente do que tinha tido até à entrada do treinador, deste último treinador. Agora, o que é certo é que são sempre épocas difíceis em termos administrativos. As coisas, pelo que sei, também não estão pelo melhor, e isso dificulta aquilo que é o trabalho de uma equipa técnica e da equipa no seu todo, no seu global, porque não há por trás um suporte estável que dá todas as condições ao grupo de trabalho para trabalhar e fazer épocas diferentes, com entusiasmo diferente e até com resultados classificativos completamente diferentes. É o que é, mais uma época, e esperemos nós que o futuro seja melhor para o Académico de Viseu, que possa lutar por outros lugares na tabela classificativa. Mas para isso precisa obviamente de se preparar melhor em termos administrativos e criar uma estrutura capaz de dar apoio aos atletas e equipe técnicas para evitar estes momentos de sofrimento até ao fim da época.
O treinador Zé Gomes foi questionado em conferência de imprensa pós-jogo sobre a sua continuidade no comando técnico da equipa. Obviamente não desvendou e acreditamos que ele ainda não sabe se vai ou não continuar, embora tenha admitido que é sua vontade continuar à frente do comando técnico do Académico. Pergunto ao Rui se é importante para o plantel academista ter estabilidade na equipa técnica para também os resultados serem diferentes e melhorarem e não esperarem até à última jornada para assegurarem a manutenção. Sim, claramente que sim. Este ano foram 3 treinadores, o Pedro Duarte, o Zé Gomes, o Boris. Obviamente que isto não dá estabilidade nenhuma ao clube e não dá, acima de tudo, à equipa, como eu disse anteriormente. Agora, se ficará ou não o Zé Gomes, vai passar por aquilo que por aquilo que será a sua avaliação do plantel que tem este ano, do que correu bem e daquilo que correu menos bem, fazer a sua avaliação, passar essa avaliação à direção do clube e depois serem tomadas decisões em conjunto. E indo em contra aquilo que disse, exatamente isso, é preciso estabilidade, é preciso manter equipe técnicas durante 1, 2, 3 anos, 3 épocas, para que exista um trabalho e que se possa fazer uma avaliação em função desse trabalho. O grande problema é que nos últimos anos não tem havido esta estabilidade de uma equipe técnica, e depois acontecem resultados menos positivos, rapidamente existe uma chicotada psicológica, uma chicotada, e vem mais outro treinador e as coisas mudam muito. Este ano foram 3, assim é muito complicado ter uma estrutura que dê tranquilidade aos seus jogadores, aos seus plantéis, para fazerem um trabalho exaustivo e que depois venha a dar frutos no futuro. O que é certo é que, com constantes alterações de equipe técnicas e até mesmo de plantéis, obviamente que condiciona, vive-se o dia de hoje, vive-se o resultado do domingo passado, e é assim que se tomam decisões, e quando as decisões são sempre em função do último resultado e não há um projeto e não há uma estratégia, um rumo que tem que existir, e depois fazem as avaliações no fim, se correu bem, correu menos bem, o que é que se pode alterar, mas quando não existe uma estratégia definida e quando não existe um projeto definido, um caminho, é sempre mais difícil sabermos para onde vamos, não é? Portanto, podemos escolher várias estradas, não é? Se nós não sabemos para onde queremos ir, podemos escolher qualquer estrada porque vai nos dar o resultado que der, não é? Portanto, e acho que passa um bocado por aí, acima de tudo perceber o que é que se pretende, para onde é que se quer ir, e depois traçar objetivos, metas, estratégias e contratar pessoas para atingir esses mesmos propósitos. Quando assim não for, e se viver em função do último resultado, vai ser sempre mais do mesmo e vai ser sempre muito, muito, muito complicado fazer um trabalho sério, rigoroso, com critério, e isto vai ser difícil para os treinadores. Portanto, acredito que, se for dado este caminho ao Zé Gomes, que ele poderá aceitar continuar. Se obviamente for condicionado naquilo que serão as suas decisões, se for muito condicionado, obviamente que provavelmente não vai aceitar e vai optar por outro projeto. Joana, obrigada Rui. Joana, esta é a 9ª temporada que o Académico de Viseu vai se manter aqui na segunda liga. Acaba por ser importante para os vizienses e para a cidade ter este clube de futebol na segunda liga. Sem dúvida. Começamos então desde já a dar os parabéns por essa manutenção, mas é como o Rui estava a dizer, nós podemos, como vizienses, ver e gostávamos de ver o Académico a lutar por outros lugares e não constantemente pela manutenção, mas percebo e vejo também que o clube tem que ter alguma estabilidade, e de mudar de treinador numa época 3 vezes de treinador não demonstra que essa segurança e essa consistência está assimilada. Portanto, queremos primeiro que essa situação fique concluída, não é? Que haja estabilidade com o treinador, que tenha um projeto com cabeça, tronco e membros, que se sinta bem no clube, no sentido em que as suas opiniões, os seus jogadores
seu plantel esteja à sua imagem para conseguir aplicar as suas ideias o melhor possível e, como eu disse, não estar sempre um clube a querer constantemente sofredor na sua tentativa de manutenção e sim noutros lugares. Muito bem, passamos então agora à Primeira Liga. O Tondela já se despediu deste campeonato na passada terça-feira, mas ainda vamos falar sobre este jogo aqui no Centro Desportivo. Rui, Tondela despede-se com uma derrota frente ao Paços de Ferreira em casa. Pepa volta aqui a pisar um campo que tão bem conhece, que entretanto também já deixou o Paços de Ferreira e já assumiu o comando técnico do Guimarães. Um jogo bastante equilibrado, sendo que houve mais Paços de Ferreira na segunda parte. Na primeira talvez o Tondela tenha estado mais presente, mas foram empatados por duas bolas ao intervalo. Depois, na segunda parte, o Paços de Ferreira resolveu e estabeleceu o resultado final nos 3-2. É um sentimento aqui agridoce, porque a manutenção já estava garantida para o Tondela tranquilamente, mas acaba esta temporada com uma derrota, o que nunca é bom, como disse Paco Estarán na conferência. Pergunto, Rui, como é que viu esta jornada, esta última jornada do Tondela em casa? Foi uma primeira parte entusiasmante, 4 golos na primeira parte, muito interessante. Foi logo a entrar, o Tondela acaba por praticamente entrar a ganhar na partida, mas o que é certo é que logo a seguir consegue o empate e depois à meia hora de jogo consegue novamente estar a vencer, mas 2-3 minutos depois novamente volta a empatar. Portanto, foi um jogo muito entusiasmante nesse aspecto, sobretudo na primeira parte. No início da segunda parte as coisas equilibraram-se um pouco mais e depois com alguma naturalidade também por aquilo que foi o trabalho do Paços Ferreira, acabam por chegar ao golo da vitória e portanto depois conseguiu equilibrar um bocado a partida e já poucas oportunidades existiam por parte do Tondela para poder inverter a situação, mas foi um bom último jogo de época em que as coisas já estavam decididas para ambas as equipas. O Paços Ferreira com um trajeto brilhante esta época, que vai às competições europeias, com um trabalho muito interessante do Pepa neste campeonato, e daí também a promoção, ou queiramos dizer assim, a contratação para o Vitória de Guimarães. E o Tondela desilude-me a mim como adepto, sobretudo nos últimos jogos, porque perspectivava eu aqui há 2, 3, se calhar, análises atrás, e o Tondela pudesse fazer a melhor época de sempre na segunda liga. O que é certo é que na primeira liga, perdão. O que é certo é que os últimos jogos não foram de feição, e o Académico vem de um ciclo de jogos muito negativo. Será que houve, Rui, desculpa interromper, será que houve aqui algum relaxamento por parte da equipa por saber que a manutenção já estava garantida, ou será que os adversários também não deram uma tarefa fácil ao Tondela? O que é que acha que se passou para estas últimas jornadas serem com estes resultados menos bons? Não acredito que tenha existido um relaxamento da parte dos jogadores, até porque havia a ambição de fazer, pelo menos foi isso sempre que foi dito, a ambição de fazer a melhor época de sempre na Primeira Liga, e há sensivelmente 6 jornadas atrás estavam num bom caminho, faltavam 6 jogos, depois apanham o Benfica em casa à derrota, vão ao Bessa, conseguem o empate, mas depois estas últimas 3 jornadas com o Belenenses, com o Farense, até mesmo com o Paços Ferreira, mas com o Paços Ferreira em casa, perspectivava-se aqui que o Tondela conseguisse aqui fazer mais 5, 6 pontos e então conseguir a tão ambicionada ou aquilo que passou a ser um dos objetivos, a melhor classificação de sempre e a melhor pontuação de sempre. O que é certo é que fica a 2 pontos da melhor pontuação de sempre, que é, salvo erro, 34, sim. Tinham 34 pontos e este ano... Não,
2017, 2018 acho que fez 38 pontos. Eu acho que foi 2016, 17, acho eu. Eu sei que acabaram com 34 pontos e esta época terminaram em 12º lugar com 36. Mas a melhor classificação de sempre acho que são 38 pontos. Sim, 38, enganei-me. 38. Terminaram foi esta com 36. Portanto, e acho que foi a altura de Pepa, acho que é o segundo ano de Pepa em que conseguem estes 38 pontos. E não conseguiram aqui. Acho que o Tondela facilmente aqui nas últimas jornadas conseguia aqui mais 5, 6 pontos e conseguia de facto este feito. O que é certo é que não aconteceu, os resultados assim não aconteceram e foi um ciclo de jogos, portanto são 6 jogos desde o Benfica praticamente. Famalicão, perdão, o clube da sua terra, desde o Famalicão, que é um ciclo de jogos sem vencer. Portanto, o Tondela está a 6 jogos que não consegue vencer e que isso obviamente não ajudou a conseguir um feito, mas no entanto não deixa de ser uma época positiva, mais uma vez uma época positiva para o Tondela. Consegue aqui a 12ª posição, só nessa época dos 38 pontos é que conseguiu a 11ª posição, mas desilude-me a mim só apenas pelas últimas jornadas que não foram assim tão positivas. Mas há que tirar coisas positivas e acima de tudo positivo foi o estilo de jogo adotado pelo Paquet Sarã que entusiasmou, melhorou muito aquilo que foi a sua prestação, a prestação habitual do Tondela em casa. É a época que faz mais pontos em casa, 26 pontos em casa. Apesar de não haver adeptos, que é uma coincidência. Portanto, destas épocas todas do Tondela na Primeira Liga, 6 épocas, portanto é a época em que faz mais pontos em casa, e isto há sempre que tirar coisas positivas, além daquilo que é obviamente o estilo e a dinâmica de jogo que muito me interessou este ano, apesar de não ter conseguido ver jogos no estádio, mas aqueles que consegui acompanhar pareceu-me extremamente interessante, e portanto há sempre resultados positivos a tirar disto, embora esta desilusão de não ter conseguido a máxima pontuação desde que está na Primeira Liga. Foram apenas 2 pontos, vamos ver se na próxima época conseguem atingir esse feito. Rui, entretanto, já foi anunciado por Mário Gonzalez, o próprio anunciou através das redes sociais este fim de semana que não vai continuar pelo Tondela. Era expectável, pergunto-lhe também, dizendo já eu que era expectável, na minha opinião, se me permitirem, que Mário Gonzalez não continuasse. Foi o 4º melhor marcador na Primeira Liga. A seguir, e tem aqui os dados: Pedro Gonçalves, que marcou 23 golos, Seferovic marcou 22 e Taremi marcou 16. Mário Gonzalez marcou 15 no total na Primeira Liga e teve um hat-trick em Moreira de Cónegos. Rui, por onde será que pode passar aqui o futuro de Mário Gonzalez, sendo que o Sporting já foi apontado aqui para o avançado? Poderá passar por Portugal. O Mário Gonzalez acho que ainda tem contrato com o Vila Real. Sim, tem por mais uma temporada. Deu nas vistas em Portugal. Será mais fácil arranjar clube em Portugal, à imagem do que aconteceu na época passada com agora está-me a falhar o nome, que foi para o Guimarães, o Pepe Lu. Acaba perfeitamente, era um jogador que estava emprestado no Tondela, acaba de fazer uma época muito, muito interessante e que despertou os olhares do Vitória de Guimarães e foi para o Vitória de Guimarães, e portanto o Mário Gonzalez poderá também, numa situação em que está emprestado, despertar a cobiça de clubes portugueses, porque de facto num clube como o Tondela fazer 15 golos, é que uma coisa é fazermos 15 golos num Futebol Clube do Porto, ou num Benfica, ou num Sporting, que tem uma capacidade e uma avalanche ofensiva e uma dinâmica de jogo que nos permite fazer este número de golos, mas fazer este número de golos num clube como o Tondela é sempre um feito enorme, e portanto o Mário é um excelente jogador e que demonstrou todo o seu valor e todo o seu potencial, e que obviamente vai despertar a cobiça, sobretudo a nível nacional, de clubes com outra ambição no campeonato português.
Vamos ver, não vamos perder os próximos capítulos, até porque isto no mercado nas próximas semanas e nos próximos tempos ainda vai mexer muito. Passamos agora a falar a divisão de honra e o destaque vai aqui para o líder e agora não é, mas era até à jornada, o Lanterna Vermelha da divisão de honra, o Ferreira de Aves, que perdeu na recepção ao Oliveira de Frades por 4-2. Joana, um resultado estatisticamente nada esperado, não é? Estamos a falar do líder e do Lanterna Vermelha do campeonato. Sim, esse não seria porque tudo indica que o Ferreira de Aves ocuparia a melhor prestação nesta fase. Porém, como os jogos são sempre num curto espaço de tempo, ou seja, para definir esta pontuação e acabar com o campeonato é tudo muito mais sucinto, eu acredito que vai haver mais surpresas destas. Analiso o jogo como um bom jogo, as duas equipas entraram bastante fortes, foi um jogo bastante positivo, as duas equipas mostraram ali bons atributos, boas respostas, no sentido em que ambas queriam ganhar, mas lá está, só há este jogo entre elas, portanto quem marcou mais, quem errou menos foi a equipa que acabou por sair vitoriosa, mas não se tira o mérito ao Ferreira de Aves, que conseguiu sempre estar numa fase inicial com um golo, sempre a tentar marcar e tentar minimizar o marcador, mas foi como assim fez nas primeiras jornadas, também se mostrou com um resultado menos aceitável ou menos expectável, por assim dizer, porque também se considerava um candidato, mas faltam mais 4, tudo é possível. Podemos dizer que foi um resultado menos positivo para quem quer subir e quem quer ter uma melhor prestação possível, porém eu acho que vai haver mais resultados desta forma surpreendentes. Rui, como a Joana diz, e bem, é uma altura em que os jogos acabam por ser e os resultados acabam por ser um bocadinho inesperados. Obviamente, sempre são, tudo pode acontecer, mas estatisticamente falando não podemos olhar muito para aquilo que aconteceu porque estão todos a lutar pelos lugares cimeiros, tal como a Joana estava a dizer, o Sinfãs também vinha aqui de uma maré de azar e esta jornada também acabou por vencer. O Ferreira de Aves, que era líder isolado, acabou por perder com o Lanterna Vermelha. É uma altura em que a disputa é muito grande e realmente todas as equipas têm que estar atentas e dar o seu máximo, não é? Qualquer resultado é o esperado, não é esperado, perdão, ou seja, não há grandes previsões. Obviamente que o Ferreira de Aves, pelo plantel que tem, conseguia-se olhar pela tabela e acima de tudo pela primeira jornada em que consegue ir a Lamelas e vencer, cria uma distância pontual, um fosso já interessante e que lhe pode dar alguma segurança. Mas o que é certo é que nesta jornada em casa acaba por sofrer 4 golos de um Oliveira de Frades, que não era de todo expectável, e o que é certo é que aconteceu. Para o Ferreira de Aves menos mal a questão do Lamelas não ter ganho em casa com o Carvalhais e ter voltado a diminuir para aquilo que eram a pontuação inicial. O que é certo é que o Lamelas não venceu, empatou, ok, conseguiu um ponto, neste momento está a 4 pontos do Ferreira de Aves, mas ainda faltam 4 jogos são 12 pontos em disputa. Certamente que o Ferreira de Aves irá trabalhar esta semana nos erros cometidos para não voltar a facilitar, uma vez que na próxima jornada vai a Sinfãs. Não é obviamente uma tarefa fácil, o próprio Lamelas irá a Penalva do Castelo, que perdeu com o Sátão nesta jornada. Portanto, são jogos muito equivalentes, como disse a Joana, é aquela equipa que menos errar, é aquela equipa que vai estar mais próxima de ganhar. O Ferreira de Aves neste momento ainda tem uma pontuação, uma distância pontual confortável, que lhe permite fazer jogos menos conseguidos, que foi o caso
desta jornada, mas o que é certo é que também não poderá facilitar muito. Domingo tem um jogo extremamente difícil, será também o tudo ou nada para o Sinfãs. O Sinfãs, se quiser entrar na corrida, terá que obrigatoriamente vencer o Ferreira de Aves para reduzir a distância para 2 pontos, e o Lamelas fazer o seu trabalho. Pronto, que serão estas à partida as equipas que estarão na linha da frente, Ferreira de Aves, Lamelas e Sinfãs, para lutar pelo primeiro lugar, sendo que, obviamente, que o Ferreira tem uma distância confortável neste momento, mas lá está. Imaginamos hipoteticamente que não consegue vencer em Sinfãs e que o Lamelas vence, é reduzida a vantagem e vai ser até ao fim do campeonato jogos de enorme disputa. Mas vamos ver, isto não vale a pena fazer previsões, jogo a jogo, fazer o seu trabalho, e cada uma destas equipas terá a fazer o seu trabalho, sendo que as outras equipas, nomeadamente Sátão, Carvalhais, Rezende e Oliveira de Frades e Penalva do Castelo, também lá estão para vencer, trabalhar semana a semana para vencer o jogo de domingo e, portanto, dificultar ao máximo também o trabalho de quem tem mais ambições neste campeonato. Claro que sim, como o Rui diz, e bem, faltam 4 jornadas, por isso tudo pode acontecer, ainda há muitos pontos em disputa. Para terminarmos, vou passar aqui a palavra à Joana para falarmos aqui um bocadinho sobre algumas mexidas no plantel do Viseu 2001. E a saída mais inesperada, se posso assim dizer, que é do capitão russo, o capitão que já estava há muito tempo na equipa do Viseu 2001. Joana, há aqui várias baixas, até como já tivemos a oportunidade de falar em off: Lucas Otana, Caio Santos, Ezequiel Reis, Mateuzinho, Lucas Amparo e Bruno Filipe não vão continuar com o Viseu 2001, mas eu destaco aqui a saída do russo porque é o capitão da equipa, ou seja, é uma saída de peso aqui do plantel do Viseu, que com certeza fez muitas vezes diferença para os resultados positivos da equipa. Pergunto à Joana como é que vê esta saída e o que é que vamos poder esperar aqui deste plantel sem o capitão. É uma pergunta bastante difícil, tendo em conta que tenho que dar a minha opinião geral e não particular, não é? Mas vejo esta saída como, primeiramente, tem que ser benéfica para ambas as partes, ou seja, o capitão, por ser capitão, já conseguimos analisar que tem uma posição bastante importante no plantel, pelo facto de ser a base do clube desde das distritais até agora, e ele esteve sempre presente nesses momentos. Portanto, vejo como uma base, um pilar, além de ser capitão, como referi, ser uma perda significativa. Não podemos dizer que tem de ser importante, porque todos os jogadores que são importantes no seu percurso e depois terão de ser importantes noutros clubes, noutros locais, isso faz parte da modalidade. Como ele foi também um dos melhores marcadores, não sei se foi há 2 3 épocas, não sei, foi o segundo ou terceiro melhor marcador, portanto consegue-se verificar que era um jogador bastante importante, influente, bom jogador, como disse, a base da equipa de ter levado da distrital até agora, portanto esteve sempre presente tanto nos bons, que são os bons, porque esta época foi bastante positiva, só se pode estar contente com a prestação, portanto teve desde os bons até aos maus momentos e esteve sempre lá pelo amor à camisola, amor ao clube e o respeito, como diz o próprio presidente, honrou a camisola e só se pode estar contente com a sua prestação, desejar-lhe as melhores felicidades no seu percurso e mais uma vez dar os parabéns. Hoje não falámos do Viseu por já estar terminado, mas dar os parabéns mais uma vez por este percurso e esta época fantástica que teve. Muito bem, Joana, fica a sua opinião. Joana e Rui, obrigada mais uma vez por estarem connosco aqui neste Centro Desportivo. Voltamos daqui a 15 dias, já sabem, marcamos encontro aqui os 3. Quanto a si, para a semana o Centro Desportivo volta com outros comentadores e com outro apresentador. Obrigada por continuar desse lado.